Enzo, você por acaso soltou um relatório, inclusive hoje, né, para os clientes da Empíricos, falando talvez as melhores opções para 2025, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse relatório, hoje que eu digo na gravação. Queria que você falasse um pouquinho desse relatório e como você está vendo também essa questão do início e das perspectivas para o governo Trump a partir agora do dia 20 de janeiro. Tudo que os dois Joãos falaram, acho que estou de acordo, né? A economia americana ela segue muito robusta quando você compara com o resto do mundo. Ela está crescendo muito mais, por exemplo, que uma Europa, que um Japão. Então você vê o recurso de fato querendo migrar para os ativos de risco americanos, né? Como você comentou aqui no início. A Bolsa Americana fez 2 anos seguidos de alta de mais de 20%. Isso só aconteceu 3 vezes antes na história. Você teve lá na época de 30, na pós-crise de 29, você teve mais ou menos na década de 50, e a última vez foi ali na época da bolha.com, um pouco antes, né? Foi o início do investimento das empresas da internet. Então, a questão que fica é a gente está mais parecido com um período lá da década de 30 ou 50 ou da década de 90. Aparentemente, né, tudo que a gente vê no momento, com essa temática, principalmente de inteligência artificial, é que a gente está muito nesse período 95 e 99. Certo. Por muito tempo, os investidores ficaram questionando lá, mas as ações estão se valorizando muito, mas você tinha uma temática muito forte por trás. As empresas da nova economia, as empresas websites, né, que eram até, em algum momento, avaliadas de maneira equivocada. Vamos avaliar em número de cliques. Então, assim, essa temática de inteligência artificial é muito forte hoje. Eu acho que a gente tem uma capacidade de ter um ano positivo para as bolsas americanas. Se você for olhar historicamente, desde 29, desde 28, você tem mais anos de altas de 20% do que quedas de até de 10%. Então, mesmo que você tenha um ano na média histórica dos 10%, você ainda corre esse risco de ter mais um ano extremamente positivo. Então, eu acho que o grande ensinamento que a gente teve, principalmente de 24, né, que a gente teve um começo de ano com as pessoas muito na dúvida, com o juro no maior nível em 20 anos, o quanto isso teria impacto na economia. E, aparentemente, não teve muito impacto, né? As empresas continuaram funcionando, as empresas continuaram investindo. Então, não me parece que o juro mais alto por mais tempo seja tão problemático assim. Então, isso quer dizer para as pessoas que estão com receio, mas a bolsa andou muito, será que ainda tem oportunidade? Tem. Talvez tenha que ser um pouco mais seletivo em alguns cases, né? Tem coisas de inteligência artificial que já andaram muito. Tem outras coisas que ainda conseguem fazer uma avaliação, você ainda consegue enxergar a oportunidade de investimento. E aí eu acho que um outro fator importante nesse sentido é você ter o espraiamento do movimento da Bolsa Americana. A gente tinha visto isso no decorrer de 24. Em alguns momentos, as empresas da velha economia passaram a ter uma performance melhor. Só que aí, por alguma circunstância, teve lá a alta do juro de 10 anos, você teve o período lá do carry trade do Yen, que também impactou negativamente as empresas menores. Então você teve alguns momentos, o final do ano, 10 anos voltando para os 4,50, você teve os investidores voltando para essa temática de tecnologia, que são empresas que o juro está 4, o juro está 5, elas vão continuar investindo, vão continuar fazendo suas coisas sem grandes problemas. Então você faz uma mescla de empresas tradicionais com essas empresas de tecnologia, você consegue ter um portfólio bom para atravessar 2025. Isso significa que a gente não tem nenhum risco? Negativo, você tem alguns riscos que a gente tem que continuar monitorando. A questão do valuation é sempre um ponto que a gente levanta, né? Hoje o S&P negocia ali na casa das 22, 23 vezes seu lucro futuro. Se a gente olhar a média histórica, essa média ela roda na casa de 16, 17. Tem uma outra discussão. Será que a gente tem que utilizar a média histórica para as empresas de hoje? Na média histórica você tinha muito banco, você tinha muita empresa industrial, muita cíclica. Então o investidor talvez ele não estava disposto a pagar um múltiplo muito alto. Agora essas empresas de tecnologia que geram muito caixa, dão muito lucro, retornam muito dinheiro para o investidor ele tem uma disposição maior a pagar um múltiplo um pouco mais alto. E aí a questão do múltiplo também ela é uma métrica ruim para você avaliar a curto prazo. Não significa que o que está caro hoje não pode continuar caro amanhã. Talvez no longo prazo pode ser uma questão, mas pro ano de 2025 não é necessariamente um impeditivo para você investir. Tanto que a maioria dos bancos, né, americanos tem uma média ali de preço-lucro para o S&P de 24 vezes. Você teria até uma expansão de lucro, né? Você teria a expansão do lucro em si e a expansão do múltiplo, na verdade. Sim. Então, tem os riscos a serem monitorados, essa parte da tarifa, a parte de imigração, se ele realmente
ir adiante, pode ser um problema também para a inflação, porque você tem alguns setores da economia americana que são altamente dependentes desses profissionais, setor da agricultura, setor da construção. Então isso poderia ter um impacto, mas ainda é muito certo, a gente está muito no começo. O quanto é bravata de campanha, o quanto vai ser implementado de fato. E aí, por outro lado, você tem essa parte das regulamentações, você tem a parte de corte de impostos que vem gerando um sentimento positivo. Então, tudo isso para dizer que, tipo, mesmo com essas altas, o investidor ainda encontra oportunidades e pode ter um bom retorno em 2025 nas bolsas americanas. Eu queria fechar, complementar aqui nesse ponto, né, que o Enzo levantou. Acho que o grande medo que o mercado teve, né, de ações lá fora, principalmente em 2022, foi quando a gente teve essa inflação muito alta, né, uma inflação em 30, 40 anos. A gente teve esse aumento sucessivo de juros nos Estados Unidos e muito se debateu que a economia americana ia colapsar, né, entrar na recessão, e não aconteceu. Né? A gente está quase que executando esse soft landing, né, esse pouso suave da economia, que é a economia voltando ao target, né, ao alvo de inflação, sem ter entrado numa recessão. Né? O desemprego está nos níveis baixos, enfim. E que isso acarreta, né, para o cenário atual. A gente já tem o Fed, o Banco Central Americano, já está cortando juros. Ele cortou 1% da taxa de juros nos últimos 6 meses. A projeção é que vai cortar ainda. Mas melhor ainda, né? Os juros ainda estão muito altos, né? Como o João colocou aqui. A gente está falando do 10 anos, da casa de 4,60, né? A taxa básica ainda assim, em torno de 4. Então a gente tem muitos juros para cortar. Isso é uma notícia boa para quem investe em bolsa, que você tem um seguro ali ao seu favor. Se a gente não tiver grandes surpresas na inflação, que realmente é um risco que a gente tem que monitorar, seja por tarifa, seja por imigração, o Fed ele ainda tem muitos juros que podem ser cortados, que vai ajudar a economia a não entrar numa recessão, e isso favorece muito o preço das empresas, das ações do S&P.